Internacional, com a sua glória do desporto nacional, 1-3 Flamengo, no jogo que aconteceu no Rio Grande do Sul, no Beira-Rio. Já tô cansado de Flamengo e Inter, você, torcedor, também está? Não sei, porque vamos agora, esse foi o segundo Flamengo e Inter, e na sequência teremos um terceiro, quarta-feira, pela Libertadores. Vamos falar desse jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Jogo esse que não pode ser avaliado como assim, o Flamengo ganhou de 3-0, chegou a fazer inclusive 3-0 no Inter, no Sul. Vai ser fácil o jogo da volta de Libertadores, não é essa a avaliação. Cada jogo tem sua história, tem seu contexto, e vamos para o contexto e história desse jogo que aconteceu no domingo, dia 17 de agosto. Internacional entrou para esse jogo com muitas reservas, para não dizer o time inteiro reserva. Só o Aguirre, lateral, foi o único titular do time do Inter. E isso, claro, conduz muito do que ia ser o jogo, o que ia ser da partida, o que ia ser do jogo, influencia em como o Flamengo ia encarar e como o resultado ia decorrer. O futebol são 90 minutos, mas cada detalhe conta, o momento que sai seu primeiro gol, o momento que abre o placar, os momentos. Ele é um jogo de 90 minutos dividido por momentos. E aí, quando você entra para enfrentar um Flamengo que foi de força máxima, inclusive pela primeira vez o Saúl testado como segundo volante, é um pedido da torcida do Flamengo. Acho que tem que ser testado sim, porque o Flamengo, com as lesões de De La Cruz, de Pulgar, é um time que precisa de um segundo volante, uma alternativa a Alan e Everton Araújo, que realmente caem bastante o coração, o meio de campo, que é o coração do Flamengo, o coração de qualquer time. Mas falando do Internacional, foi realmente com o time reserva para focar na Libertadores, porque é a chance de título do Inter. Foi eliminado nas oitavas da Copa do Brasil pelo Fluminense, não tá bem no Campeonato Brasileiro, fez um primeiro turno muito abaixo, um primeiro turno realmente bem abaixo do esperado pelo Inter, que agora ocupa a 12ª colocação, não vai brigar por título, diferente do Flamengo. Isso explica o time rubro-negro ir com força máxima, porque o Flamengo almeja título, o Internacional vai brigar ali por uma vaga na Libertadores, uma vaga ali do jeito que tá. De momento, tá indo pra Sul-Americana, mas assim, dá pra pensar numa Libertadores, tem que pensar numa Libertadores pelo elenco que montou, e aí por isso chegou com o time reserva. Só que tem o seguinte, quando você entra com o time reserva, ainda mais seu time não sendo um Real Madrid, você tendo um elenco razoável, não tendo um elenco tão grande, você tem que entrar com um time operário, você tem que entrar pra disputar o jogo, você não pode entrar pra perder a partida, tem que entrar pra disputar o jogo, e o Inter quase que não entrou na partida. O jogo com 10 minutos já estava 2-0, já estava definido, e aí acaba que quem se poupou foi o Flamengo, que mesmo com o time titular não precisou correr atrás de resultado, não precisou correr atrás de construir um resultado, não precisou correr até a última bola, dar o último esforço até o final do segundo tempo, porque o Flamengo sim precisa dos 3 pontos. O Palmeiras ganha do Botafogo fora de casa, encosta aí na liderança, e o Flamengo, para se disparar, para seguir líder, precisava da vitória. E assim o fez, se poupando. Achei que foi a melhor das decisões do Flamengo, do Felipe Luiz, porque você tem que priorizar sim o Campeonato Brasileiro. Isso não quer dizer abrir mão de Libertadores ou abrir mão de Copa do Brasil. Isso quer dizer que você tem controle sobre o campeonato a longo prazo. Você tem controle dos pontos corridos. Do mata-mata, uma expulsão, uma lesão, tudo isso condiciona muito e você não tem o controle de todas as ações. No Brasileiro tem. O Flamengo acertou com o time titular, acertou em testar o Saúl como segundo volante. Inclusive, eu gostei bastante do Saúl. Dá pra ver que ele tá um passo atrás fisicamente, porque ele não estava jogando, estava de férias, estava aí. Inclusive, teve uma lesão na temporada passada quando estava no Sevilha. Então, não é um Saúl que está no mesmo ritmo do Samulino, por exemplo. É um Saúl que tem muita qualidade técnica, mais que o Alan. É um cara que quebra linhas, ele é um cara que acho que vai agregar bastante. Eu ainda tenho uma pulga atrás da orelha, de momento, quanto ao físico dele. Será que num jogo de Flamengo seja mais exigido no meio campo, ele vai aguentar a batida ao lado do Jorginho? Isso é algo que dá para se pensar. Porém, foi um grandíssimo, um belo sinal o Saúl de segundo volante. E o Flamengo, como eu já disse, em 10 minutos faturou o jogo. Os gols saíram do Pedro, depois de uma linda jogada, uma linda construção. O Flamengo que jogou muita bola. Pra quem é crítico, eu não consigo entender alguém ser crítico. Tipo assim, crítico ok, mas querer cabeça de Felipe Luiz, ou então se revoltar com o futebol do Flamengo, isso não entendo. O Flamengo continua na liderança, continua sendo menos vazado e é o melhor ataque do Campeonato Brasileiro.
faz 3-1 no Inter fora de casa, por mais que seja um Inter reserva, pegou um time em menor fase e foi lá e fez o que tinha que fazer. Muitas vezes não fez, inclusive na Libertadores ali, lá contra o Córdoba, contra o Táchira. Agora fez. Tá muito bem o Flamengo, que também teve um azar de pegar um time 3 vezes seguidos, porque não é normal você ganhar 6 partidas jogando na sequência, não é normal. O time adversário entende seu estilo de jogo, vai se adaptando, não é normal. Porém, de lado positivo, é que o Flamengo agora economiza em viagem, já jogou no Sul agora, vai voltar a jogar no Beira-Rio na quarta-feira, então já não precisa viajar. O time se poupou em campo com uma vitória sem precisar correr até os minutos finais, construída ao natural. É um Flamengo que só tem boas notícias para essa partida, inclusive com os 2 gols do Pedro, o inimigo do GPS. Parece que fez as pazes, correndo bastante, fez as pazes também com o Felipe Luiz. Você vê o jeito que o Felipe Luiz, ele controlou, administrou essa situação depois da coletiva, a própria coletiva que ele deu, exige de uma maturidade emocional e de controle e uma inteligência emocional absurda. É impressionante o que ele fez, ele ter recuperado o Pedro, não ter perdido o Pedro, não ter entrado em rixa, e ele vai e faz 2 gols, tá chegando em algumas contagens até, ele já passou o Zizinho e é o 10º maior artilheiro da história do Flamengo. Isso não é pouca coisa, não é mesmo. Ele faz os 2 gols, resolve a parada muito rápido. E aí, quando tira o Pedro no começo do segundo tempo pra botar o Plato, uma característica totalmente diferente, um cara que eu também acho que a galera pesa muito as mãos nas críticas, porque ele colabora em tudo do jogo, tudo que você pensar, pressão pós-perda, construção de jogada, estar sempre presente, estar perto para se aproximar e criar, gerar passes, fazer corridas que geram espaço. Tudo o Plata colabora. O ponto fraco, às vezes, é realmente a finalização, a precisão. Porém, esse ponto fraco hoje não se fez presente, se transformou em ponto forte. Ele entra no lugar do Pedro, muda a característica de um 9 mais pivôzão, mesmo que ele tenha muita qualidade para sair da área, para um 9, quase um falso 9. O Plata entrou, fez o gol, foi muito inteligente na tomada de decisão, fez o terceiro, matou o jogo e o resto do segundo tempo foi uma mera formalidade. É a primeira vez na história do Brasileiro que o Flamengo vence, numa mesma edição de Brasileirão, Grêmio e Internacional no Sul, porque o flamenguista pode lembrar bem, ir pro Sul enfrentar esses times era um parto, era já sair de lá com empate, rezar, orar, falar que tá ótimo, agora consegue uma vitória, mais uma vitória. Que trabalho do Felipe Luiz, assim, de verdade, só tem a elogiar. O time jogou fino da bola, o Samulino jogou muito, mas o cara que mais... O Arrascaeta, pô, esse meio campo com Saul, Arrascaeta e Jorginho é uma loucura, é muita qualidade. Arrascaeta também muito bem, ele que é um cara, vem sendo um cara, na minha opinião, mais decisivo desse campeonato brasileiro até aqui. E aí vamos falar do jogador que mais me encanta quando eu vejo jogar, é o Jorginho. Meu Deus, que cara fino, elegante. É um trabalho pra sair de pressão que é inacreditável, é uma calma e uma precisão. Ele sai de qualquer pressão. Se você encurralar o Jorginho, ele vai conseguir sair. A verdade é essa. Não tem jeito. Coloca ele no atacadão pra fazer compra em dia de promoção, ele vai sair. Ele não teme. Ele é muito tranquilo, consegue sair de toda e qualquer pressão adversária. Impressionante. Pra mim, é o jogador hoje mais importante no Flamengo, exatamente pelas lesões no meio campo que não tem reposição. Mas que o Arrascaeta não tem uma reposição tão direta assim, porque o Carrascal acabou de chegar, mas é isso, o Arrascaeta sai, pode entrar o Carrascal, pode entrar o Plata fazendo aquela função, pode entrar o Luiz Araújo pelo meio, pode entrar até o próprio Saul. Se machuca o Pedro, a gente tem um Plata como opção, a gente tem o Wallace Ian como opção, ou seja, muitas opções. No Jorginho, não tem ninguém que entregue o que ele entrega, é bizarro, assim, um assombro de meio campista no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, bizarro que joga, com muita qualidade física, tá intenso nas partidas, não vem sofrendo, vem aí numa sequência de jogos, é poupado quando tem que poupar, mas assim, sempre presente, cara, assim, aplausos. Esse cara é dos que me fazem ter felicidade em ver uma partida de futebol. E é um Flamengo que tá voltando com o De La Cruz. De La Cruz voltou a jogar hoje, vamos ver como vai ser esse trabalho dele, é uma entrevista até meio dura, meio forte, ele falando que passou por momentos delicados depois do vazamento do ex-médico do Flamengo, falando que ele não tinha mais condição de jogar futebol. Voltou no jogo de hoje, entrou bem, gostei da entrada, mas assim, é ter paciência. Ele é uma peça importantíssima, eu acho que talvez ele seja o melhor encaixe para um parceiro do Jorginho ali do lado dele, porque é um cara mais de condução, ele é um cara de infiltração na área, de pisar, tudo que o Flamengo precisa hoje para um segundo volante.
o De La Cruz consegue entregar quando ele está 100%. Jogo de manual rubro-negro e o Arrascaeta com mais uma assistência chega a 77 assistências e se torna o maior assistente, o maior garçom da história do Campeonato Brasileiro, do Brasileirão. Não é pouca coisa, 77 assistências, cara. Ele entra na briga, sim, para maior gringo na história do Brasil. A gente tem Figueiredo, a gente tem outras figuras muito importantes, inclusive do Internacional, que sempre se notabilizou por ter muitos bons gringos no elenco. Mas o Arrascaeta tá na briga fortíssima para isso. Com mais uma assistência, chega e é o líder da história, o líder histórico do Brasileirão. Falando também um pouquinho de Internacional, é aquilo que eu falei, eu aceito poupar, eu acho assim natural pelas condições, por não estar brigando por título, mas você tem que dificultar o jogo, tem que exigir do adversário, para que o adversário se sinta punido por não poder poupar para essa partida. Você tem que punir ele por jogar com o time titular e depois no jogo na Libertadores o time cansado, tem que punir. O Inter não puniu em nada, abriu mão do jogo, foi praticamente uma pelada. O Borré muito esforçado, chega até seu gol, faz seu gol, ele que também já tinha feito gol do Flamengo lá em 2019, fez o gol, mas o Valência, dupla de ataque dele, cara, o Valência é uma sombra de jogador, não tá presente em momento nenhum, raramente você vê na partida, correndo, gerando tudo que o Plata faz lá do Flamengo, o Valência não faz. Pro lado do Inter é uma sombra de jogador, e é um Inter reserva que também chegou sem muita vontade ali, uma apatia de jogar bola. É um Roger Machado numa situação delicada, claro, mantido no cargo, ele que fez um ótimo trabalho no ano passado, mas esse ano ainda não se acertou. Depois ele começa a colocar os titulares e a explicação dele na coletiva não me convenceu. É a explicação de, a gente não poupou por medo de lesão, porque pode machucar a qualquer momento, a gente poupou realmente para controle de carga, e aí perguntou por que colocou como os titulares no decorrer da partida, com o jogo já definido. O jogo já estava definido. Quando entram os titulares, já tá 3-0 pro Flamengo. Aí ele falou que é uma questão de entrosamento, que isso não atrapalha, o jogador tá aí pra jogar. Mas enfim, já que escolheu poupar, poupa 100%, já tá levando de 3-0, por que você vai botar os titulares? Aí começa aquele pensamento, será que é por medo de levar uma goleada ainda maior e balançar no cargo, e a coisa ficar feio pro psicológico do Inter pra quarta-feira? Não sei, mas eu discordei do jeito como o Inter foi pra partida. A única coisa que eu concordo é ter poupado. De resto, todas as decisões do Roger Machado eu achei bem equivocadas, até poupando o próprio goleiro Rocher. Eu entendo, o goleiro é muito importante, mas o goleiro não vai cansar, se desgastar muito fisicamente de uma partida pra outra. Ele poupou o Rocher, que poderia, não criticando o Antony, tá? Não achei que os gols foram grande culpa dele, não. Mas a gente sabe que detalhe por detalhe, momento por momento, algo poderia ter mudado, enfim. Muitas críticas ao Internacional nessa partida, que abriu mão do jogo, tudo focando na Libertadores. A gente vai ter agora quarta-feira, o Flamengo tem uma vantagem curta, mas é uma vantagem, e vantagem em oitavas de Libertadores é muito importante. O time que vai entrar do Internacional não é o time que levou 3 no Beira-Rio hoje, é um time diferente. O Internacional, por mais que tenha feito o primeiro turno muito abaixo, não é uma água de time, como por exemplo é o Universitário, não desmerecendo o Palmeiras, mas que é o Universitário. Ele é um time de futebol, é um time duro, não vai ser fácil, o Flamengo vai ter que jogar muita bola, e aí começam as dúvidas, será que o Saúl vai jogar? Será que esse jogo com certeza vai exigir mais intensidade? Por isso, talvez, será que o Alan vai jogar? O Everton Araújo? Não sei. Do lado do Inter vai vir a cavalaria, vai vir todos os jogadores que estão disponíveis. Carboneiro é dúvida, lesionado, mas ele é talvez o cara mais importante depois do Alan Patrick no time do Internacional. Se o Inter precisa de gol, é com o Alan Patrick, é com o Carboneiro. A ausência do Carboneiro vai fazer muita falta. Ver quem vai ser o 9, porque o Borré desencantou, mas aí também tem o Ricardo Matias. Enfim, tem muita coisa para se ver dessa partida, mas vai ser um jogão e eu garanto, não vai ser tão fácil quanto foi o de hoje. Fato é que o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, segue na frente e agora vai ter que enfrentar novos desafios, principalmente na Libertadores da América. E a partir daí tem um jogo a menos contra o Sport, dá pra se vangloriar, assim, dá pra esperar uma partida boa contra o Sport, mais 3 pontos. Foco não dá pra questionar e ser contra e subestimar o trabalho, o grandíssimo trabalho de Filipe Luís. O Kleber Xavier no Santos mostrou que é difícil assumir um time pela primeira vez. Filipe Luís fazendo isso, já suportou milhares de crises, já venceu uma Copa do Brasil, já venceu uma Supercopa e hoje é líder do Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Internacional no Sul pela oitavas de final da Libertadores. Não é fácil, vai ter clima de Beira-Rio lotado, ruas de fogo, vai ser um partidaço e, de novo, não é a mesma partida do que foi esse domingo. É isso.
por elogios ao Flamengo, algumas críticas ao Inter. Agora é ver como que vai ser o terceiro jogo da dupla aí, o Fla Internacional, como é que vai ser os dois times de vermelho aí no segmento da temporada. Porque se o Inter perde lá, cara, vai ficar complicado se ficar sem Copa do Brasil e Libertadores e sem almejar um título brasileiro. Se bem que do Flamengo também, se cair, vai ser uma crise danada. Enfim, medo eu tenho de quem foi eliminado dessa partida. É isso, até a próxima. Flamengo 3, Inter 1, ou melhor, Internacional 1, Flamengo 3.